O boxplot é construído a partir de 5 pontos que resumem a distribuição dos dados observados: o limite inferior, o primeiro quartil, a mediana ou segundo quartil, o terceiro quartil e o limite superior. Os limites inferior e superior são utilizados para detectar observações que estão longe da massa central, localizada entre o primeiro e o terceiro quartis, ou seja, a massa central que concentra 50% dos dados. Esses dois quartis formam a caixa central do boxplot e a mediana é indicada por uma linha entre esses dois quartis. Note que a mediana não está necessariamente no centro da caixa. Ela pode estar mais próxima do primeiro quartil ou mais próxima do terceiro quartil. Como já vimos em outro vídeo, a distância entre quartis é uma das formas de se medir a dispersão dos dados. Essa distância é utilizada para calcular os limitantes inferior e superior do boxplot da seguinte forma. Primeiro subtraímos do primeiro quartil 3/6 da distância entre os quartis. Se essa quantidade for maior do que o mínimo do conjunto de dados, então o limite inferior será a menor observação que está acima dessa quantidade. Se for menor, o limite inferior será o próprio mínimo. Depois somamos ao terceiro quartil 3/6 da distância entre os quartis. Se essa quantidade for menor do que o máximo do conjunto de dados, então o limite superior será a maior observação que está abaixo dessa quantidade. Se for maior, o limite superior será o próprio máximo. A caixa de dados central e os limitantes inferior e superior formam o boxplot. Os pontos que estão abaixo ou acima dos limitantes ficam destacados, representando os pontos que estão distantes da massa de dados.